Olá, estudantes! Nesta etapa, você colocará em prática o que aprendeu, o que compreendeu e apreendeu ao longo desse curso e desta disciplina, demonstrando, ao produzir a sua sequência didática, a apropriação dos elementos da mesma para uma proposta de ensino de gêneros discursivos na sala de aula, na produção de um conjunto de atividades organizadas de maneira sistemática em torno de um gênero textual oral ou escrito. Estaremos juntos para enfrentar e vencer mais esse desafio. Antes de começarmos, é muito importante que você já tenha lido, já tenha estudado os capítulos da oralidade à escrita, construção de uma sequência didática, e o outro capítulo, a apresentação de sequências didáticas de seu livro didático. Esses dois capítulos são fundamentais para que você possa ativar o conhecimento prévio sobre sequências didáticas e repensar sobre como e por que trabalhar com sequências didáticas. Além disso, essa leitura, esse estudo prévio, permitem que você tenha um primeiro contato com as etapas da sequência didática, os objetivos, a configuração do planejamento de uma sequência didática, e assim você poderá aproveitar melhor a videoaula. E as considerações que eu estou expondo aqui. Sublinhe as considerações mais importantes, anote as dúvidas, aproveite enquanto lê e estuda para fazer uma reflexão a respeito do que você já pensou em fazer na sua regência, quando foi definida, quando foi escolhida a turma, a série, os horários, o gênero e o conteúdo gramatical. Por isso eu reforço, é muito importante que você já tenha lido e estudado esses capítulos. A sua sequência didática nessa disciplina e em seu curso é uma proposição acadêmico-científica. Então não se esqueça, é um trabalho acadêmico. Nessa produção, você demonstrará o conhecimento teórico sobre as escolhas ativadas e textos inseridos. E existe um modelo pré-estabelecido a ser seguido para você produzir a sua sequência didática. Na sua sequência didática, você deverá descrever a metodologia, inserir uma justificativa com base em toda a caminhada nesse curso. O primeiro passo para a elaboração de qualquer material didático é a seleção do conteúdo. Nesse caso, o seu conteúdo será composto necessariamente pelo estudo de um gênero textual ou algum outro tópico que o professor solicitar. Caso ele não tenha solicitado, você poderá selecionar um conteúdo gramatical que dialogue com o gênero escolhido. Depois do conteúdo selecionado, é hora de você traçar os objetivos da aprendizagem. Para estabelecer os objetivos, responda a seguinte pergunta: ao final dessa sequência, o que o aluno será capaz de? Vamos repetir? Ao final dessa sequência, o aluno será capaz de? A resposta a essa pergunta deve ser iniciada por um verbo no infinitivo. E isso vai produzir o seu objetivo. Por exemplo, produzir uma fábula, ler e interpretar uma fábula, reconhecer o discurso direto e indireto na leitura de uma fábula. Depois dos objetivos geral e específicos já estabelecidos, você deverá descrever a metodologia a ser utilizada nas aulas. Veja bem, aqui você não vai descrever as aulas, mas sim informar qual é a sua metodologia. Nesse caso, você trabalhará a partir da concepção de linguagem trazida pelas diretrizes curriculares, que orientam que o ensino de língua portuguesa não deve estar desconectado da prática dos falantes da língua. Não deve perder de vista, olha aqui, tá? Não deve perder de vista o uso efetivo da língua. E também não deve desconsiderar que o aluno já é um falante de língua portuguesa e que, portanto, ele traz consigo um conhecimento linguístico. Posteriormente, você vai escrever a sua justificativa. Para escrever a justificativa, você deverá responder a seguinte questão: por que é importante que meu aluno conheça e aprenda esse conteúdo? Agora sim, depois de tudo isso, você deverá descrever o planejamento de cada uma das aulas. Divida as aulas em 3 momentos: início, desenvolvimento e finalização. E descreva quais são as suas ações em cada um desses momentos.
Na descrição das aulas, você não deverá inserir as atividades, pessoal. Você vai mencioná-las, né? E indicar em qual anexo vocês vão inserir essa atividade por inteiro, né? Na íntegra. Uma vez que todas as atividades e textos irão no final como anexos, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Após a leitura do texto Os Ursos e as Meninas, anexo 1, os alunos deverão responder as questões de interpretação, anexo 2, tá? Você dará 6 aulas, pessoal. O modelo de sequência didática trazido no livro didático prevê 6 passos, tá? É preciso planejar bem para que haja tempo de corrigir a primeira versão da produção dos alunos, fazer a devolutiva, propor a reescrita do gênero, certo? Finalmente, é necessário você mencionar como se dará a avaliação desses objetivos. Então, você vai responder a questão: como verificarei se os meus alunos atingiram os objetivos que eu propus, certo? Você também deverá informar quais são os recursos utilizados nas aulas, organizar os anexos na perfeita ordem que são mencionados na descrição das aulas, inserir todo o referencial consultado para a elaboração da sequência didática. Fica muito mais fácil de entender se nós conhecermos um modelo de sequência didática que foi produzido por uma acadêmica de letras e aplicado em uma turma do 9º ano. Então, pessoal, nesse modelo, vocês vão observar que nós temos aqui o que os alunos antigamente chamavam de cabeçalho, né, pessoal? Então, nós temos ali a universidade, o setor, o departamento, o nome da disciplina, e vocês vão perceber que nesse modelo está escrito para que serve o jornal. Esse é o título que você vai dar para a sua sequência didática, um título sugestivo, um título que remeta ao gênero, certo? Então, nesse caso, essa acadêmica, essa estagiária, ela escolheu colocar como título para que serve o jornal, certo? Então, após o título da sequência didática, temos ali a identificação. Os temas que serão trabalhados, nesse caso, a aluna trabalhou com o gênero textual notícia e foi solicitado pela professora supervisora que ela trabalhasse tempos verbais, certo? Fazer uma revisão sobre tempos verbais. A autora, obviamente, aqui, né, eu omiti, né, Beltrana de Tal. O público-alvo foi o 9º ano do Ensino Fundamental 2. As aulas previstas, 6 aulas, certo? Aqui vocês vão perceber que vocês vão ter que inserir o período de execução, a data de início e a data de fechamento dessa sequência didática, certo? Vocês vão ter esse modelo na íntegra, né? Eu vou postá-lo na íntegra no fórum, certo? Aqui eu vou trabalhar com apenas alguns elementos mais importantes da sequência para nós conhecermos. Depois vem a instituição. Como eu falei para vocês, o objetivo, certo? Ela escolheu fazer um objetivo um pouco mais longo, mas que deixasse bem claro o que ela ia ter como meta, né? Conhecer as práticas sociais de produção e circulação do gênero textual notícia. Enfim, temos aqui um objetivo geral dela, né? Trabalhando o gênero notícia e os tempos verbais. Também vocês vão perceber que ela determinou objetivos específicos, certo? Ela fez vários. Eu sugiro, pessoal, que menos de 3 objetivos específicos acho muito pouco, né? Mas também você não vai fazer 12, 15 objetivos específicos. Aqui ela fez 6 objetivos específicos. Eu acho um número bem tranquilo, porque você vai trabalhar 6 horas aula, então 6 horas aula, 6 objetivos específicos, né? Depois vocês vão perceber que temos a justificativa, né? Então aqui essa acadêmica justificou a importância de trabalhar o gênero textual notícia, certo? De acordo com a concepção, certo? De práticas pedagógicas, de acordo com as diretrizes curriculares, as teorias de gênero, né? A estrutura de forma contextualizada desse gênero, então ela justificou a opção de trabalhar e de fazer e de produzir essa sequência didática dessa forma. A seguir, vocês vão perceber, né, a metodologia. Então, ela descreve a metodologia
ela vai trabalhar com práticas de leitura, de oralidade, reescrita, prática de análise linguística, certo? O reconhecimento de aspectos discursivos, né, de estruturais, enfim, né? Ela trabalha bem aqui a questão da maneira, né, de que caminho ela vai tomar, né, para atingir os seus objetivos, certo? A metodologia. A seguir, vocês vão perceber que vem a descrição das aulas. Como vocês vão conhecer o horário da disciplina antes, é interessante vocês perceberem como que serão dispostas essas aulas. Por exemplo, às vezes eu tenho 2 aulas no dia, mas as aulas não são juntas. Às vezes é a primeira aula da manhã e a última aula da manhã. Então, você vai ter que pensar muito bem de que forma você vai planejar. Às vezes, as aulas são juntas, são dispostas juntas. Às vezes, eu tenho uma aula por semana, uma aula por dia, por manhã ou por tarde, enfim, né? Então, é por isso a necessidade de você conhecer o horário antes de pensar em como que você vai planejar essas aulas. Então, a aula 1 e 2, né? Nesse caso eu conheço, né? Eu assisti essa aula, eram aulas juntas, certo? Porém, uma antes do recreio, do intervalo, não sei como é que vocês chamam na região de vocês, algumas regiões chamam de intervalo, outras de recreio. Então, uma aula era antes do intervalo e a outra após o intervalo do lanche. Então, ela teve que pensar sobre isso. Na primeira, com a apresentação da situação, vocês vão ver que ela descreve bem detalhado, né? Quem sabe vocês não sintam necessidade de descrever dessa forma tão detalhadamente quanto essa aluna. Mas ela optou e eu acho mais seguro, pessoal. Porque a tua sequência didática, você vai ficar com ela em mãos, você vai estar com ela a todo momento para você sempre estar checando se você está dando sequência, fazendo as questões norteadoras, enfim, é muito importante que ela esteja detalhada para você não se sentir perdido. Né? Para que você tenha um roteiro pré-estabelecido do que você vai ter que fazer. Então, aqui nós temos bem detalhada a apresentação da situação, inclusive vocês vão perceber que até ela coloca em itálico as perguntas que ela vai fazer para os alunos, certo? Porque vocês vão perceber que no dia, né, pode ser que te dê um branco que você não lembra nem que perguntas você tem que fazer, então é interessante que esteja bem detalhado. Após a apresentação de situação, nós temos a produção inicial, enfim. Daí na terceira aula, na aula 3, nós temos a atividade, que é justamente a atividade que nós propomos, né, de investigação e análise sobre o uso das imagens, né? E vocês vão perceber que nesse uso das imagens, do texto não verbal, a aluna, a estagiária, se utiliza para explorar justamente, contextualmente, a questão dos tempos verbais. Ela utiliza as perguntas para que essas perguntas remetam a essa análise do aluno, a esse pensar sobre, né, o uso dos tempos verbais, a utilização de hipóteses, mobilizar essa leitura dos alunos sobre os aspectos linguísticos, certo? Junto temos as questões norteadoras ali. Após, né, você vai descrever cada uma das aulas. Vocês vão perceber que a estagiária, ela resolveu dividir também em momentos. Pode ser que vocês queiram dividir em momentos, não há necessidade de vocês seguirem aí dividindo em momentos, mas ela optou e eu aconselharia vocês a fazerem o mesmo, certo? Mas não é um pré-requisito. Dividir nas aulas, sim, mas nos momentos ali vocês escolhem, certo? A avaliação, você vai descrever qual é a avaliação que você vai processar durante a sua sequência didática, depois as referências, certo? E finalmente os anexos, certo? Aqui eu tenho um exemplo, ela colocou o anexo 2, a manchete, que ela vai trabalhar apenas com a manchete, anexo 3, a notícia que ela estava trabalhando na sequência didática, certo? Então, vocês viram que é em ordem, os anexos são colocados em ordem. Então, pessoal, leiam com bastante atenção, esse é um modelo, certo? Foi uma aula que deu super certo, né? Foram aulas, perdão, que deram super certo, foi uma sequência didática bastante exitosa da acadêmica. Vocês vão perceber que ela é bastante detalhista,
vocês vão perceber que ela é muito organizada, vocês vão perceber que cada escolha de atividade, de imagem, de texto, tudo é muito pensado, né? E eu sempre gosto de dizer como que você tem sucesso na sua aula, certo? Preparo e planejamento vai resultar no teu sucesso da tua regência, certo? O preparo meticuloso, o preparo bem pensado em cima da turma, em cima do tempo que você tem, em cima, sempre contextualizando dentro do gênero que você vai abordar, que você vai utilizar, ok? Mais tranquilos agora conhecendo o modelo? Esse modelo ele será disponibilizado no Fórum Geral da Disciplina para que você possa conhecê-lo, lê-lo, analisá-lo, antes de você produzir a sua sequência didática. Seguindo todas as orientações presentes aqui, no seu livro didático, no roteiro de sequência didática, você conseguirá desenvolver um excelente trabalho, eu tenho certeza. Conte comigo sempre, em tudo que vocês precisarem, ok?